Nossa entrevista técnica da semana, a gente tem a satisfação de receber aqui nos nossos estúdios o Cassiano Coraz, né, que é médico veterinário da unidade da Cotriel de Alto Alegre. A gente sempre faz questão de ressaltar a participação dos nossos técnicos, né, de toda a nossa área técnica animal e vegetal em eventos importantes. E o Cassiano esteve então de 14 a 16 de outubro a convite da Cargill Nutron, na qual a gente sempre agradece pela parceria, participando lá em Chapecó, Santa Catarina, do 14º Simpósio Brasil Sul de Bovinocultura de Leite, 4º Fórum Brasil Sul de Bovinocultura de Corte, segundo Simpósio Catarinense Pecuária de Corte. Inclusive, esse evento, né, foi realizado pelo Núcleo VET lá de Santa Catarina e pela EPAGRE, né, que é a empresa de pesquisa agropecuária lá de Santa Catarina, que são entidades aí que têm né, realizado estes eventos, né. O Cassiano vai trazer para nós muitas informações, muitos insights aí sobre esse evento, né. Muita coisa a gente conversou antes de gravar aqui, né, Cassiano? Tu vai trazer inclusive até a própria questão da produção do leite, aonde, qual região do Brasil que está se destacando, quais regiões do Brasil, até me surpreendeu essa informação, mas vamos falar primeiro, né, da tua participação no evento, né, pessoalmente, né, como é que foi participar, depois a gente vai desenvolver os principais assuntos aí que tu consideras importantes para passar aí de conhecimento para o nosso associado da Cotriel. Saudação, Cassiano, e obrigado por ter aceito nosso convite. Saudação, Roger, saudação aos associados da Cotriel, a todos os produtores de leite também, que nós atendemos na nossa área de abrangência da Cotriel. Como você disse, Roger, eu fui no 14º Simpósio Sul Brasileiro de Leite e Corte em Chapecó, fui a convite da Cargill Nutron, foi um simpósio muito bom, importante, até teria mais vagas para a nossa região, mas dentro da possibilidade de cada um trabalhar, nem todo mundo consegue ir, mas nas próximas oportunidades provavelmente teremos mais técnicos ou até alguns associados de repente para a gente participar de uns eventos assim. Foi muito proveitoso, no caso, as palestras, tudo, o local do evento também. Até teriam, pelo número de pessoas lá, mais de 600 técnicos e alguns produtores também envolvidos no evento. Muito bem, Cassiano, então vamos começar a desenvolver os assuntos que foram abordados, né? Quais que a gente pode começar destacando aí, porque foram 3 dias de muitas palestras até com especialistas internacionais nessa área, principalmente de gado de leite, né? Mas também teve um pouco de gado de corte abordado aí durante esse evento. Isso mesmo, Roger, que nem foram 3 dias, como a gente atende também o pessoal de gado de corte, ele trabalha com reprodução bastante, umas clínicas de gado de corte, o professor Gilson, até um professor da Universidade de Santa Maria, aqui perto, destacou a importância, né, do manejo da reprodutivo do gado de corte. Ele pediu assim que o produto dentro de cada propriedade que possa, por exemplo, identificar suas vacas e selecionando suas vacas, ter um histórico de suas vacas, senão como é que tu vai, tipo assim, vou selecionar essa vaca, vou descartar essa vaca inseminei 3 vezes, foi pro touro o ano passado, não pariu, não teve terneiro, tem problemas de amamentação do terneiro também. A princípio, coisa simples assim que ele destacou que a gente tem que manejar dentro da possibilidade, o produtor anotar isso como forma de descarte dessas vacas ou até para manter elas no rebanho. Cassiano, em questão reprodutiva e eficiente de novilhas e vacas, né, que tu falaste do Gilson, né, e também o Edênio Detman falou sobre o que funciona na suplementação de bovinos de corte e a pasto. E tu falavas antes da gente começar aqui que lá tem um conceito diferente da questão do que é ração, do que é suplemento, e basicamente foi isso que foi abordado nessa palestra do primeiro dia aí, que foi sobre essa questão de suplementação, a questão do pasto, a questão da ração. Isso. Sobre a suplementação, como a gente já tem um conhecimento, o que eles destacaram que se a gente puder fazer tipo análise do teu pasto, do que o gado, falando de gado de corte, né, o que o gado está comendo, está desenvolvendo, tipo daí tu consegue suplementar esse gado, por exemplo, com mineral, com proteína, com mineral energético, para um melhor desenvolvimento do terneiro, melhor estado da vaca, para essa vaca produzir mais leite até e produzir mais terneiros. O que me chamou a atenção que no desenvolvimento do peso do terneiro, a vaca do segundo parto, ela que mais desenvolve, tem mais desenvolvimento do terneiro.
As novilhas um pouco menor, né, que é a primeira cria, que é normal, e a partir do terceiro, quarto parto, as vacas começam a não desenvolver tanto o terneiro. Mas sempre desenvolvendo bem. O principal cuidado, então, seria com a novilha. E daí, se tu pudesse, dentro da propriedade, suplementar esse terneiro de acordo com o desenvolvimento. Sempre de acordo com a realidade da tua propriedade. Cassiano, sobre essa questão de como conciliar a produção de leite e sustentabilidade. Sustentabilidade em que sentido? É a sustentabilidade financeira, a sustentabilidade ambiental? Nos discorra sobre esse assunto que foi abordado ali também na terça-feira pelo Dr. Ralph Lodges, né, que é um especialista em inglês, né, que fez uma palestra em inglês que também chamou bastante atenção lá de vocês durante esse evento. Essa questão da sustentabilidade, ele falou das duas, tanto sustentabilidade financeira como sustentabilidade ambiental, que tudo tem a ver uma coisa com a outra, né? Se não sobrar dinheiro também não é uma sustentabilidade. Mas de acordo com as leis de cada país, como ele é um americano de cada lugar, e de acordo com a receita da propriedade, para tentar melhorar, sempre fazer as coisas de acordo conforme precisa. A questão dos pontos críticos e práticos do bem-estar animal da atividade leiteira, né? Bem-estar a gente fala bastante aqui nas entrevistas que a gente faz com vocês aí, né, Cassiano? A questão do estresse térmico, estresse calórico, estresse principalmente de alimentação. O que foi abordado nesse assunto aí pela doutora Rosângela Poleto? Isso, Roger, isso é uma questão muito importante. Ela falou bastante na parte de refrigeração de água. No caso, no verão, os nebulizadores, os aspersores, de preferência que a gente tenha eles na sala de coxo e na sala de espera, com os ventiladores, tudo também. O que acontece? Quando a vaca está quente, depois que a gente molha e sopra o vento com o ventilador, ocorre uma queda rápida na temperatura corporal, na temperatura cutânea, e diminui a frequência respiratória. Muitas vezes a campo a gente vê as vacas ofegantes por causa do calor, dá uns picos de calor aí no verão, o sol quente. E outra coisa muito importante, eles falaram em sombra. É melhor um sombreamento muitas vezes do que um galpão fechado sem molhar, sem água. Aí até eu anotei aqui para a gente lá na palestra para ver a vazão dos bicos de água, que seja em torno de 1 minuto de água molhando, mas que seja no mínimo de 2 litros de água, 3,8 litros por minuto para molhar as vacas. E 1 minuto de água no caso de 5 a 10 minutos de vento. Um vento que, no caso esse vento vai secar essa água e vai levar esse calor da vaca embora, daí resfriando essa vaca. Do clima ao conforto, né? O Frederico Vieira falou sobre essa questão. Dentro também desse ínterim, né? Dessa questão de que você tem que manter as vacas mais confortáveis dentro da tua estrutura, mas também observar o dia a dia de como é que elas se comportam, Cassiano? Isso mesmo, é da propriedade de cada produtor. Observar como essas vacas estão se sentindo durante o dia. Daí foi falado na mesma quantidade de aspersores, de água, de molhar nas horas mais quentes, até começar a esfriar elas antes delas esquentarem. Desde manhã, quando vai ser um dia quente, molhar desde o primeiro trato já, colocar bastante água, bastante vento. Dias que tem vento e que não tem tanta necessidade, né, de molhar, que tem um conforto térmico, observar muita temperatura, ao meio-dia novamente, se possível, conforme cada propriedade. E muito importante, eles falaram em sombra, fazer sombreamento para as vacas. Produtor que, no caso, não tem as vacas fechadas, que consiga levar essas vacas à sombra, depois logo após a alimentação, para que elas deitem, descansem, ruminem, e depois traga novamente nos picos de calor, aí, conforme o manejo da propriedade. E muito importante também, eles falaram, conforme o produtor pode, fazer um resfriamento antes na sala de ordenha. Outra coisa que eu quero destacar, é muito importante, o acesso à água. Água limpa, de qualidade, que uma vaca no inverno já ingere bastante água para a produção de leite. Imagine no verão com bastante calor, e ainda mais que a vaca
se ela tem que caminhar um pouco para ir até o coxo da água, essa vaca dificilmente vai caminhar. Então, que dentro da possibilidade o produtor consiga colocar um coxo próximos ao ambiente onde essas vacas estão, pode ser elas estão descansando, que na hora que o produtor vai manejar elas, por exemplo, vai tocar, elas vão levantar, que elas vão tomar água, e que todos nós, muito na nossa prece do dia a dia, tenhamos paciência de esperar elas tomar essa água, ingerir essa água. Muito importante também, a gente tem o coxo d'água lá, de repente com água limpa, tudo, mas que tenha acesso a todas as vacas. De repente eu tenho um coxo grande, profundo lá, mas quem consegue tomar água é 2, 3, 4 vacas. As outras, especialmente as novilhas, né? Elas são apanho das vacas mais velhas, que tenha acesso, consigam tomar água também. Dizia um professor meu uma vez que as novilhas tomam água para viver, não para produzir leite, não tomam o suficiente. Por quê? Porque apanham das vacas mais velhas e daí vão lá e tomam a água necessária. Mas para a produção de leite elas precisam tomar muita água. Estamos conversando então com o Cassiano Coraz, médico veterinário da unidade da Cotrial de Alto Alegre, que esteve participando então de 14 a 16 de outubro, a convite da Cargill Nutron, do 14º Simpósio Brasil Sul de Bovinocultura de Leite, 4º Fórum Brasil Sul de Bovinocultura de Leite e também o 2º Simpósio Catarinense de Pecuária de Leite, né, que ocorreu, como a gente falou, lá em Chapecó, Santa Catarina. Sobre a questão da inteligência artificial, como ela pode apoiar a rotina do atendimento técnico, né? Como é que foi abordado esse assunto, como é que se está trabalhando atualmente nessa questão do conhecimento que vocês têm também com a ferramenta da inteligência artificial? Roger, assim, eles falaram um pouco sobre isso, né? Mas existem programas aí para ajudar a gente controlar os animais, né? A controlar as vacas e desde esses programas, tipo o Smart Coop, né? É um programa muito bom que a gente, sabendo usar, com a ajuda dos profissionais aí, a gente consegue dar uma boa controlada no rebanho, questão de reprodução, questão de análise de leite. O leiteiro coleta lá, faz a análise do tanque e já cai no Smart Coop ali de cada produtor. Isso é muito bom. Outras questões que eles até falaram, questão de nutrição, isso aí para ajudar a monitorar, né? Que funcionando nesse jeito aí. É a ferramenta a favor do produtor, né? Ao invés do tradicional caderninho, ele tem os parâmetros, lance lá e possa fazer um comparativo na sua propriedade. A questão da prevenção das doenças reprodutivas, né? Será que o calendário sanitário está adequado aos desafios do campo? O que foi abordado nessa questão do calendário sanitário? Precisa ser mudado, precisa ser adaptado? O que mais chamou atenção e o que tu tens a dizer sobre esse assunto que foi abordado lá no simpósio, no seminário que você participou lá, Cassiano? Esse foi uma das melhores palestras até que mais gostei no caso lá. A questão das doenças reprodutivas, o que ele destacou muito foi a suplementação estratégica das vacas com minerais e vitaminas para ajudar na imunidade. E desde o manejo, todo mundo destacou o manejo no verão agora com o calor. O calor baixa muito a imunidade dessas vacas. E daí cai, a gente vai lá, aplica a vacina nas vacas, estão tudo vacinadas e continua com um problema reprodutivo. O principal da propriedade seria implementar um calendário sanitário. Cada propriedade é um caso, cada tipo de vacina que a gente vem trabalhando na Cotriel, essas vacinas reprodutivas, para IBR, BVD, leptospirose, cada tipo de vacina tem um calendário, cada propriedade teria esse calendário. Outra coisa importante que ele destacou para ajudar na imunidade é a qualidade do leite. E começando então desde a terneira, isso, fazer uma boa colostragem, monitoramento desse colostro, monitoramento, a vaca vacinei, eu consigo fazer logo após ali uns dias, que faz o efeito da imunidade, a gente faz uma sorologia na vaca, a gente consegue fazer isso conjuntamente com os laboratórios da Cotriel. A gente coleta o sangue, envia ao laboratório e a gente vê se a vacina está funcionando mesmo, se está dando certo no rebanho, senão a gente consegue mudar até a vacina para dar uma melhor imunidade na vaca. Outra coisa que ele falou, qual o custo dessas vacinas, não só das vacinas, mas de repente tem um custo, é meio caro a vacina, mas funciona melhor para... Fazendo a sorologia, a gente
consegue dizer, essa vacina vai funcionar melhor para a tua propriedade. Essas vacinas, até a gente, das propriedades que a gente acompanha, algumas propriedades a gente consegue aplicar, que o produtor tem uma menor mão de obra, e daí a gente consegue auxiliar. Essas vacinas do rebanho muitas vezes evitam a infertilidade, morte embrionária, repetição de cio e descarte das vacas. Fora o gasto nutricional, o aborto e outras doenças que podem afetar muito essa parte. Cassiano, sobre a questão da mistura da boca à vaca, qualidade, né, da ração total misturada, da TMR, que é uma sigla em inglês, né? Conversei contigo, né? Eu falei sobre esse assunto no início, agora a gente vai desenvolver ele melhor, porque se tem um conceito diferente do que é ração, do que é concentrado, nos desenvolva um pouco a respeito desse assunto. Assim, Roger, em palavras técnicas, né, TMR, que eles falaram um pouco lá com o professor João Ricardo, professor ali da Universidade do Paraná, TMR é mistura total da ração. Ração engloba todos os ingredientes, desde silagem, minerais, o concentrado, né, que é chamado. Ele falou muito do vagão, do produtor, ver a funcionalidade do vagão. Muitos produtores têm lá uma faca lá no vagão, que é para picar. Ela tem uma função lá dentro. Existem os vagões verticais e os horizontais na mistura. O vagão vertical funciona muito bem, só dá uma mistura mais aerada, né? No caso, não tem problema nenhum. Ele mistura muito bem, pica muito bem. Outra questão que ele abordou, que eu achei muito importante, né? Cada produtor falar com o nutricionista da propriedade, começando sempre a colocar no vagão concentrado, depois o premix minerais, depois o segundo tipo um volumoso. Se na dieta do produtor vai um feno, vai um pré-secado, alguma coisa, isso vai ser em terceiro lugar. Depois seria alimentos úmidos, não fibrosos, como quem utiliza resíduo de cervejaria, caroço de algodão já entraria nesse sistema, mesmo sendo um alimento fibroso e energético, que ajuda muito na digestão, a melhorar, para os olhos deles, ajuda muito a melhorar a reprodução e a qualidade do leite. Depois entraria silagem de milho, né? O silagem de aveia, que nós fizemos na nossa região, e cuidar muito o tempo de mistura. Isso é outra coisa muito importante que o professor destacou lá, que a gente deve cuidar. Cada vagão, cada alimento usado, por exemplo, cada dieta teria o seu tempo de mistura. Daí isso teria que combinar com o seu nutricionista da propriedade, e conforme está fazendo, né, a mistura. Outra que eu tenho notado, é difícil, né, na propriedade, mas o produtor não fazia mistura aí nesses invernos, é judiado, né? A gente tira a silagem, coloca a ração, tira e põe os outros. E se o produtor tiver um local, um galpão até na linha do tratador aí, eu vejo produtores dizendo, a gente fica aqui fora com garoa tudo, mas se o produtor conseguir fazer a mistura, ter um lugar coberto aí para escapar das garoas do inverno, que esse inverno foi muito judiado, já sai uma mistura de melhor qualidade, que a gente tenha um conforto, alguma coisa, né, também para trabalhar. Cassiano Coraz, médico veterinário da unidade de Alto Alegre, falando então sobre o simpósio que ele esteve participando, lá o simpósio de bovinocultura de leite, de bovinocultura de corte, e o segundo simpósio catarinense de pecuária de leite à base de pasto, realizado lá em Chapecó, Santa Catarina. Convite, o Cassiano esteve aí da Cargill Nutron, nossa parceira da cooperativa. Bom, o Wagner Beskov, né, que já esteve inclusive até no ano passado lá em Alto Alegre, né, Cassiano, falou sobre essa questão de como ser eficiente na atividade leiteira. O que ele procurou passar dessa mensagem, né, sobre essa questão de eficiência, a gente está falando a questão de custo, que é uma questão muito relativa, mas a eficiência na atividade leiteira, né? O que de principal se procurou abordar nesse assunto do Wagner Beskov, Cassiano? O Wagner Beskov mostrou os gráficos para nós lá, muito importante da evolução da propriedade, da produção de leite no Brasil. Ela veio devagarinho, ele mostrou um gráfico desde 1974, se eu não me engano. Era 10 bilhões de litros, foi subindo e aumentando. Nos anos 2008, o Brasil teria 10 bilhões de litros.
E essa se manteve, aumentou um pouco nos anos de 2014, 2015, se eu não me engano. Em 2004 aí chegamos aos 40 milhões de litros. Em 2020 ali em torno de 35 milhões de litros e 2024 então em torno de 38. E a projeção seria para 2030 em torno de 40 milhões de litros, bilhões de litros de leite, desculpe. Daí é uma questão, e as propriedades eles falaram que diminuíram, mas melhorou muito a qualidade do leite e o manejo das vacas, tudo, como é feito na propriedade, né? E a tendência é se manter, por enquanto se manter os produtores, até de repente alguns diminuir. Outra coisa que eles falaram lá, que eu gostaria de destacar, que a produção no Brasil se manteve. Os principais lugares de produção de leite hoje seria pegando o oeste de Santa Catarina, vindo até a nossa região, mais ou menos, e o oeste do Paraná, o sul de Minas e o norte de São Paulo. Outra região que vem crescendo, eles falaram, seria o Nordeste brasileiro, uma região do Nordeste lá que está produzindo bastante leite, e a região ali de Castro, Carambeí, aí no Paraná, que estão as regiões que estão mais focadas na produção de leite. E a média das vacas também, isso nem se comenta, né? Até na nossa região, acompanhando nossos produtores, o produtor tem se profissionalizado, fazendo a coisa certa, tem melhorado muito a média e ser mantido, né? O produtor trabalha, maneja a reprodução, maneja a dieta, e está sempre mantendo a comida de qualidade, volumoso, tentando cada vez mais produzir volumoso de qualidade e usando concentrados sempre de acordo. O importante, né? Uma vez a gente tinha comprar uma ração 20% e vou dar para minhas vacas. Hoje não, com o auxílio dos nutricionistas aí que nós temos na Cotriel, das empresas parceiras, a gente faz uma dieta, a fábrica consegue fazer uma ração de acordo com cada propriedade. Aí na propriedade o produtor pode manejar seu lote de acordo conforme precisa. Vou colocar aqui, né, 2 assuntos em um, né, maximizar o aproveitamento da proteína e também sobre a questão dos tamponantes e alcalinizantes e eubióticos na pecuária leiteira. Vou colocar 3 assuntos aqui pra gente encaminhando para o nosso encerramento, né, resumidamente aí o que se pode falar sobre estas 3 questões, Cassiano. A questão principalmente, então, do aproveitamento da proteína, de tamponantes e alcalinizantes que foi abordado lá durante esse evento lá em Santa Catarina. Isso, Roger. Eles falaram nessa parte também, né? Falaram muito na questão da monenzina. A questão da monenzina, pelo que eu lembro, até 23 partes por milhão, ela é o limite dela e seria o ótimo para a vaca usar. A monenzina seria um ionóforo usado para controlar o crescimento de bactérias gram-positivas no rumen, deixando só as gram-negativas se multiplicar. As gram-positivas elas produzem mais metano, mais ácido acético no caso e mais... esses ácidos... Não é o acético. No caso, as gram-negativas produzem mais ácido propiônico. E esse ácido propiônico que vai dar mais volume no leite. No caso, esse ácido é absorvido pela parede ruminal, passa pelo sangue e vai até a glândula mamária, onde é produzido leite. E o pessoal falava muito, hoje está na moda, que o bovino produz metano, mas nós temos ferramentas... que ajudam a controlar. Uma ferramenta muito disponível seria a monenzina. E daí vem pessoas que não têm esse conhecimento, vão em redes sociais, vão em programas de televisão e vão falar, não, o bovino produz mais metano, não sei o quê, mas ninguém fala da queima de combustível dos carros e outras produção. Daí a culpa da produção de metano no mundo hoje que se fica pelo bovino. Mas como vimos, aí temos essas ferramentas que ajudam, nos auxiliam e controlam muito essa produção de metano, aumentam o aproveitamento do alimento,
funcionando desse jeito. Aí tem mais produtos, como leveduras e bactérias que são colocadas nas dietas aí para ajudar muito no aproveitamento do alimento e melhorar até a saúde das vacas. Esses tipo assim, esses eubióticos, no caso, que nós lançamos mãos, e daí no caso seria o excremento das bactérias. Já a gente pode pôr as bactérias nas dietas, né? Mas tem uns produtos aí lançados pelas empresas que já são a metabolização da bactéria. Então não ocorre mais gasto de energia pela vaca. O aproveitamento dos alimentos seria muito melhor, e da própria bactéria ali, usando esses outros produtos que existem. Bom, Cassiano, para a gente finalizar, né, mais algum outro assunto, mais uma outra questão você acha importante abordar desses 3 dias, dessa tua experiência nesse evento, que foi proporcionado, como a gente fez questão de frisar aí, de uma forma, né, totalmente gratuita pela Cargill Nutron, né, ou seja, não teve custo nenhum para você participar, e o que você teve de conhecimento também de novas tendências aí, você está passando e transmitindo para os produtores e também transmitindo aí para o nosso grande público do nosso programa de rádio e das nossas mídias digitais, Cassiano. Eles abordaram um assunto que eu tinha esquecido até de falar aqui, mas eu tenho que destacar. Questão da neosporose bovina. A neosporose bovina tem acompanhado a reprodução em muitas propriedades, algumas propriedades dos nossos associados, algumas até com abortos e outras coisas. As perdas através da neosporose bovina são altas. Numa vaca, por exemplo, um cálculo por baixo que o professor fez, são R$ 3.785 naquela lactação. Essa neosporose não tem tratamento hoje. Ela é um parasita intermediário da vaca. O parasita definitivo seria o cachorro, né? É o Neospora canino que transmite isso, causa isso. Sempre, e não tem vacina, né? Não tem controle. Teve propriedades aí que começaram a fazer uns abortos, né? E a propriedade testada com ótima sanidade, vacinada com as vacinas reprodutivas, testado brucelose, tuberculose, né? Que são doenças que a gente tem sempre que eliminar da propriedade. E daí testamos para neosporose, em torno de 50% das vacas estavam contaminadas. Daí o cachorro transmite, mas existe uma via de transmissão que a gente muitas vezes deixa de lado, que é a via de transmissão da mãe positiva, passa para a terneira através da placenta já. E terneiras, como eu vou dizer, positivas, tem 20%, 3 vezes mais chance de ter aborto do que as negativas. Essas estratégias, né, para controle então da neosporose, que eu gosto muito de destacar, a gente tem que identificar essas vacas. Primeira coisa é identificar, fazer uma sorologia, né? A gente coleta o material, tem aqui um laboratório até perto da nossa cidade, Ibirubá, que faz esse teste. Identificar, fazer a triagem dos animais, os controles, os vetores de contaminação, né? Sempre controlar. Depois que tu identificou a vaca, tirar os cachorros até de perto das vacas, os cães de perto. E essa vaca já, estando positiva, fica como um critério de seleção. Não é que ela vai abortar. Se ela conseguir ter uma imunidade boa, pode levar até o final da gestação, né? De repente o produtor, essa vaca é positiva, nem vou inseminar mais com um holandês. Mas teria que ver daí também a questão de reposição, né, na propriedade. Vou botar uma raça de corte, que também já gera um lucro, né, o terneiro para o produtor, se ela conseguir levar a gestação até o final. E cuidado, né? E sempre a vaca positiva para neosporose, o principal que eu vejo no trabalho de campo é manter essa vaca sadia, com imunidade boa, vacinada,
usar vermífugos, essas coisas, né? E depois, se acontecer algum outro problema com ela, que tomara que não aconteça, né? A gente pode até levar ao descarte dessas vacas. Cassiano, agradecer mesmo, né? Quem te proporcionou essa oportunidade aí. Foram 3 dias aí muito produtivos, né? Sem dúvida, Roger. Foram muito produtivos, muito bom. Eu agradeço a oportunidade que eu tive. E a próxima vez vamos ver se conseguimos levar mais técnicos. E quero deixar aqui um grande abraço ao produtor de leite. E que dentro da possibilidade de cada propriedade aí que vamos conseguindo fazer um bom manejo, um bom trabalho, que ainda, apesar das dificuldades do que nós enfrentamos no meio agrícola aí, que ainda conseguimos devagar levar em frente a produção de leite. Muito bem, quero agradecer então imensamente, mais uma vez, o Cassiano Corazza, né, que é médico veterinário da unidade de Alto Alegre, que participou então a convite da Cargill Nutron, né, do 14º Simpósio Brasil Sul de Bovinocultura de Leite, 4º Fórum Brasil Sul de Pecuária de Corte e 2º Simpósio Catarinense de Pecuária de Leite à Base de Pasto, realizados então de 14 a 16 de outubro em Chapecó, Santa Catarina, realizado pelo Núcleo VET, né, que é o Núcleo OS de Médicos Veterinários Zootecnistas de Santa Catarina, e a IPAGRE, que é a empresa de pesquisa agropecuária lá de Santa Catarina. É um evento importante e que o Cassiano, né, teve nesse tempo aqui abordando vários assuntos importantes para o nosso produtor de leite de toda a área de abrangência da Cotrial. É a nossa entrevista técnica da semana.